Sei que a conversa está boa, mas precisa terminar. Uma última questão tenho a lhe apresentar. Estou matutando aqui nos males que o rei Davi veio em vida a praticar. Por uma mulher casada, de repente se atraiu, apesar das que já tinha, a cobiça o possuiu. Não só se fez traidor, mas praticou um horror, conforme depois se viu. Na frente do batalhão mandou botar o soldado, leal e temente a Deus, que foi por ele enganado, e numa maldade imensa levou a própria sentença para ser assassinado. Foi falso com quem o amava, mandante de um cruel crime, fez coisas abomináveis que a palavra mal exprime. Com a viúva se casou, o seu harém aumentou, mas Deus depois o redime. Deus foi severo com Acã, cruel foi a punição. Teve um trato diferente com Saul e Absalão. Puniu nas chamas ardentes a crianças inocentes, mas a Davi deu o perdão. Mas como se não bastasse, algo terrível se deu, pois da mácula conjugal bela criança nasceu, da ex-esposa de Urias, que durante 7 dias cruéis dores padeceu. Com uma espécie de tumor, muito sofreu a criança. O rei Davi e a esposa tiveram em Deus confiança. Davi até jejuou, porém Deus não a salvou, findou-se toda esperança. Segundo disse o profeta, foi por castigo divino. Davi, além do adultério, tornou-se um vil assassino. Porém não foi castigado como Acã, que foi queimado. Quem pagou foi o menino. Nem vou falar nas cidades que então foram sitiadas. Por Davi e outros reis, pessoas foram esmagadas, a multidões dominaram, criancinhas deceparam, riquezas foram tomadas. Friamente analisado, o quadro é perturbador. Crimes em nome de um Deus que é justo e cheio de amor. Será que os seres humanos não mesclaram seus enganos com o assim diz o Senhor? Como assim diz o Senhor? Frase não equivocada. Tratando-se de campanha militar realizada, Deus tinha determinado que ninguém fosse poupado além da exceção dada. Ao avançar o progresso nas conquistas de Davi, era plano do Eterno selecionar para si um povo peculiar, de onde iria chegar Jesus Cristo a nós aqui. Teve grande diferença entre Davi e Acã. Um foi guerreiro avarento, que da cobiça era fã, mas o outro, o rei Davi, lá na Bíblia, lendo eu vi, buscou Deus pela manhã. Ao dizer pela manhã, não é a hora do dia, mas logo que a desgraça na vida ele sentia, pois Natã o advertindo, nele a ficha ia caindo, e assim se redimia. Pecado não confessado traz barreira permanente, uma ruptura imensa na vida de alguém que é crente. Se não for logo tratado, terá trágico resultado, até para um inocente. Com todas as suas falhas e pecado, digo então, Davi era para Deus segundo o seu coração. Foi ele quem o escolheu, e a incumbência lhe deu sobre aquela nação. Em Atos capítulo 13, 22 e 23, entre Davi e Jesus, ligação São Paulo fez. E diz que humanamente Jesus era descendente desse rei por sua vez. Deus agiu com transparência para com a humanidade, não deixou nada escondido, mas disse toda a verdade. Ninguém ficou enganado e sim foi conscientizado
da sua graça e bondade. Foram muitas as investidas do inimigo sagaz, tentando impedir os planos que em seus decretos Deus faz. Mas Deus por Davi lutou, e o opositor recuou, dando passos para trás. Romanos capítulo 9 nos chama bem a atenção. Verso 14 a 18 fala-nos da compaixão, que Deus pode assim usar na maneira de tratar segundo o seu coração. Endureceu a Faraó, e nele foi glorificado, de modo que em toda a terra foi seu nome anunciado. Usando o expediente da situação vigente, Deus assim foi exaltado. Ainda no mesmo texto, capítulo 9, repito, 19 a 24, com clareza está escrito. Pergunta: quem és tu, ó homem? Tuas questões te consomem. Não achas isso esquisito? Tudo, enfim, Deus programou com amor e perfeição, e na sua soberania preparou de antemão vaso bom e vaso errado, que seria então usado em qualquer situação. Os salmos são recheados das confissões de Davi, que estava arrependido de tudo que fez ali. 31 e 32, 55 depois, na leitura eu entendi. Segundo Samuel 11, lendo iremos encontrar que lá no capítulo 12, Natã o vai confrontar, e Davi de coração aceitou a correção, e Deus quis o perdoar. Isso não significa que não tem nada de errado, pois consequências vieram e o casal foi afetado. Morreu a pobre criança e a frustração da esperança veio como resultado. O pecado é perdoado, mas consequências ele tem. Isso foi com o rei Davi e foi com outros também. Deus pôde o perdoar, mas não o deixou levantar o templo em Jerusalém. Primeiro livro de Crônicas, versículos 2 e 3. Lá Davi se põe em pé, dizendo por sua vez, que quis o templo levantar, mas Deus não veio aprovar pelas guerras que ele fez. Sabemos que são períodos que vêm na vida da gente. Cada um faz uma coisa temporária ou permanente. Mas para Davi, com a mão manchada, levantar para Deus morada, não foi isso conveniente. Procurei com diligência trazer esclarecimentos com base nas Escrituras aos seus questionamentos. Ao poeta e camarada, deixo ao fim dessa empreitada os meus agradecimentos. Um certo adágio eu li, que se conhece mais alguém e sobre a sua pessoa nas perguntas que ele tem, do que quando a responder ao questionado ser, mesmo que responda bem.